Nós vamos meditar na palavra, vamos hoje permitir que o texto sagrado fale conosco, vamos permitir que o Espírito Santo use a palavra, né, porque a palavra é uma espada afiada, né, conforme diz Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes, né, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. E é interessante como que a palavra de Deus pode fazer isso, né? Porque a palavra de Deus não é estática, não é parada. A palavra de Deus é viva e por isso ela consegue perscrutar, ela consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. E o meu coração e o seu coração precisam, os nossos corações precisam da palavra de Deus, né? Todos precisam ouvir, né? Tem um cântico que diz que todos devem conhecer quem é Jesus, né? Jesus, certa feita, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais adiante ele diz que ele é a própria verdade, né? Em outro texto ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer a verdade não é um conhecimento intelectual, não é uma informação, né? Mas conhecer uma pessoa. Jesus é a verdade, né? Então, que nesta noite a palavra de Deus atinja o seu coração e o meu coração através da exposição da palavra de Deus. Antes de eu ler o texto, mais uma vez eu convido a todos que oremos, né? Pedindo a bênção de Deus, a direção de Deus, e em seguida estaremos meditando na palavra de Deus. Então aí na sua casa, eleve diante de Deus o seu coração, sua vida, e vamos orar pedindo a bênção do Senhor e a palavra nessa noite. Senhor Deus e bendito Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua santa, bendita e eterna palavra. Ó Deus, sabemos que um grama da sabedoria e da unção do Teu Espírito vale mais do que uma tonelada, meu Deus, de argumentos humanos. Dá-me, Senhor, que no falar desta noite eu fale pelo Teu Espírito. Dá-me, meu Deus, que a Tua palavra possa jorrar através da minha vida. Eis-me aqui, Pai, precisando ouvir a Tua voz. Eis-me aqui precisando também pregar a Tua palavra. Porque, ó Deus, eu não conheço as pessoas, ou não conheço todas as pessoas que estão conosco. Mas o Senhor as conhece, e o Senhor conhece o mais profundo dos seus corações. E eu quero, Pai, que nesta noite a Tua palavra vá ao encontro destas vidas. E que a Tua palavra seja, Senhor, nesta noite, poderosamente pregada. E que ela possa disparar o processo glorioso, quem sabe o processo de conversão na vida deste homem, na vida desta mulher. Quem sabe esta pessoa que já está ouvindo a Tua palavra, meu Deus, e já não consegue mais fugir dela. E glória a Deus, glória a Ti, ó Deus, por isso. Porque como eu tenho pregado, ó Deus, não há conversão sem confronto. Quem sabe o Senhor já está confrontando a vida desse homem, já está confrontando a vida desta mulher, mas não para o mal desta pessoa, mas para o bem dela, até que possa vencê-la, até que possa destronar o ego desta pessoa, para que Cristo seja entronizado. Ó Deus, que esta palavra hoje vá e produza aquilo que está no Teu coração. Eu Te peço e me coloco inteiramente ao Teu dispor, em nome de Jesus. Usa-me apesar de mim, usa-me apesar de mim mesmo, e que a Tua palavra atinja o alvo, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Irmãos, hoje nós vamos meditar em Hebreus capítulo 11. Você aí na sua casa, tendo oportunidade, né, estando com o texto aí, a Bíblia Sagrada, por favor, abra em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 nos fala de uma galeria de homens de fé, homens que viveram pela fé. E nós vamos falar sobre isto hoje. Mas eu não vou ler todo o texto, porque o capítulo 11 de Hebreus é extenso e é maravilhoso. Mas eu quero me deter em alguns pontos desse texto. Mas, para iniciarmos, eu gostaria de ler os versículos 13 até o 16, que diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas,
e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Já lhes preparou uma cidade. Irmãos, nós sabemos que à medida que o tempo vai passando, as trevas vão se avolumando. À medida que o dia, o tempo final se aproxima, as trevas elas vão avolumando. Elas vão se tornando mais espessas e mais destruidoras, e uma grande e terrível noite de escuridão se aproxima da humanidade. A Bíblia Sagrada até diz que dias piores virão. O mundo cambaleia como um bêbado, e o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus diz que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Isso que eu estou falando não é ser pessimista ou uma pregação, um pregador do terrorismo, mas isso é explicitado na Bíblia. Isto nós vemos as pencas nas Escrituras. Nós vemos sobejamente nas Escrituras informações de que o mundo está cada dia mais entregue às trevas. E na verdade, irmãos, os seres humanos, eles têm tudo para não servirem a Deus. Eles têm tudo para não servirem a Deus. Por isso que para servir a Deus, a pessoa tem que, antes de tudo, a palavra de Deus diz que ela tem que negar a si mesma. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os seres humanos têm tudo para não servir a Deus. Tem o diabo, tem a carne, que é a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, a natureza herdada lá dos nossos primeiros pais, a natureza herdada pelo primeiro Adão, considerando que Jesus é o segundo Adão, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, mas tem a natureza adâmica e ainda tem o mundo. E olha, nós temos na Bíblia provas, ou como eu acabei de dizer, as pencas de informações de que os seres humanos têm tudo para não servirem a Deus. Por isso que o reino de Deus, conforme diz a própria palavra, será tomado à força. As pessoas têm que rejeitar o mundo. As pessoas têm que andar pela fé. E andar pela fé é um desafio. Por que muitas igrejas às vezes criam listões, regras humanas, para que as pessoas sigam, para que elas se sintam bem? Por quê? Porque andar pela fé é muito mais difícil do que andar por regras. E nós precisamos andar por fé. E nós sabemos que as trevas vão se avolumando. E sabemos que os seres humanos têm tudo para não servirem a Deus. Prova disso? A porta estreita. A porta estreita. A palavra de Deus diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai, esforçai-vos, lutai-vos para vocês entrarem na porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Jesus disse isso. E Jesus disse: são muitos os que entram por ela, pela porta larga, e trilham pelo caminho largo, espaçoso. E Jesus disse: porque são poucos os que entram pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E Jesus disse: são poucos os que a encontram. Na verdade, irmãos, outra prova também, por exemplo, tem N provas na Bíblia, mas os 10 leprosos,
A palavra de Deus diz que foram 10 os limpos, mas apenas um deles foi além da cura e recebeu a salvação. O caminho é estreito. E só o evangelho genuíno pode produzir crentes vitoriosos. Sabe que no princípio, nos primórdios da igreja, o diabo ele não queria a igreja no mundo. Não queria. O imperador Nero até chegava a dizer que o sangue dos cristãos era como semente. Aonde caía, brotava. Ou seja, perseguia a igreja. O diabo não queria a igreja de jeito nenhum. Né? O primeiro século da igreja, o início da igreja foi terrível para a igreja. E o diabo não queria a igreja no mundo. Não queria. Então ele perseguia, ele lutava contra a igreja. E lutava com unhas e dentes contra a igreja. Lutava com ferocidade contra a igreja. Lançava todo o seu ódio contra a igreja. Nero então disse que, o imperador disse que o sangue dos crentes que ele matava e que eram mortos pelo Império Romano era como sangue. O sangue deles era como semente que aonde caía, brotava, germinava. Ou seja, a igreja crescia no poder do Espírito Santo, porque a perseguição fazia a igreja avançar. Só que tem um ditado que diz que se você não pode com o seu inimigo, você deve se unir a ele, né? O tempo foi passando e o diabo então resolveu colocar o mundo na igreja. Porque uma coisa é a igreja estar no mundo. A igreja deve estar no mundo. A igreja está no mundo como luz, como sal, como agência de Deus na terra. Mas quando o mundo entra na igreja, então o mundo causa um estardalhaço, uma destruição na vida da igreja. E é o que aconteceu, os anais da história estão aí, para revelar o quanto que o mundanismo atravancou o cristianismo. Só o período das trevas durou 1000 anos de trevas sobre o planeta Terra, aonde o cristianismo adulterado, o cristianismo da idolatria prevaleceu sobre o mundo. Então nós vemos que o diabo ele luta contra a igreja, ele luta contra a verdadeira fé. Ele não quer que as pessoas se tornem verdadeiras adoradoras, ele não quer que as pessoas conheçam o evangelho, porque só o evangelho genuíno é que pode produzir crentes vitoriosos, só o evangelho genuíno é que pode trazer pessoas a fazerem parte da galeria da fé. Nós lemos hoje, estamos lendo, eu vou ler alguns outros versículos aqui de Hebreus, onde nos fala sobre uma galeria de homens que pela fé venceram. Mas eu creio que lá no céu tem uma galeria muito maior do que esta. Eu creio que lá todos os que estiverem lá no livro da vida estarão lá porque pela fé venceram o mundo, pela fé abraçaram a Cristo, pela fé viveram para Deus e pela fé partiram para a eternidade com Cristo. E você será bem-aventurado se você estiver naquela galeria lá. Na verdade eu estou usando o termo galeria, mas naquele livro bendito que é chamado o livro da vida. Se você estiver com o seu nome lá, então o seu nome será chamado naquele dia maravilhoso. E é isso que diz a palavra de Deus. Mas o inimigo luta. Irmãos, as pessoas não querem servir a Deus e adorar a Deus em espírito e verdade. Eu me lembro do Dave Hunt, no seu livro Quanto Tempo Nos Resta. Inclusive eu indico esse livro a todos os irmãos que amam escatologia, para que leiam o livro chamado Quanto Tempo Nos Resta, do Dave Hunt, da Chamada da Meia-Noite. Depois que você ler esse livro, a sua visão escatológica vai ser muito mais fortalecida e a sua convicção será muito maior. Aliás, de Dave Hunt tem muitas coisas maravilhosas, Tem um livro chamado Que Amor é Este? Esse livro também eu indico a todos os amados irmãos para ler esse livro chamado Que Amor é Este? Do Dave Hunt. Maravilhoso livro, tem só 750 páginas, mas você pode lê-lo e você será muito edificado através desse livro. Mas no livro que eu acabei, o primeiro livro que eu fiz menção, Quanto Tempo Nos Resta,
David Hunt ele coloca que a grande escolha que as pessoas têm que fazer não é entre o céu e o inferno. Inclusive eu já preguei esses dias sobre isso aqui numa das lives, né? Hoje só estou dando uma pincelada sobre isso. Ele diz no livro que a grande escolha que as pessoas têm que fazer não é entre o céu e o inferno, porque seria insano, é inconcebível imaginar alguém optando pelo inferno. Não tem sentido isso, né? Mas ele diz no livro de uma maneira magistral, de uma maneira maravilhosa, hermeneuticamente perfeito. Ele coloca de uma maneira biblicamente fundamentada que a escolha que as pessoas têm que fazer é escolher entre o céu e o mundo, porque o mundo é um concorrente. Tanto é que a palavra de Deus diz em 1 João 2, 15, 16 e 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então David Hunt ele coloca, não só citando esse versículo, mas citando todo o contexto. E aqui nós vamos ver que estes homens de Hebreus capítulo 11, eles venceram o mundo pela fé. Eles rejeitaram o mundo pela fé. E a Bíblia diz que todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, ou seja, não se concluiu ainda. Mas eles viram as promessas de longe, creram nelas, abraçaram elas e confessaram que eram peregrinos. E o autor diz que aqueles que confessam que são peregrinos, aqueles que confessam que são estrangeiros, esses claramente estão dizendo que estão buscando uma pátria, né? E se na verdade eles se lembrassem daquela de onde havia saído, eles teriam oportunidade de tornar. E no versículo 16 diz: mas agora desejo uma melhor, ou seja, a celestial. A nossa pátria é celestial. E ele diz: pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aqueles homens pela fé, pela fé eles rejeitaram o mundo, pela fé eles viveram para Deus, pela fé eles optaram, né? Eles criam na eternidade e eles rejeitaram o mundo. É por isso que David Hunt, de uma maneira, como eu já disse, magistral, ele fala que a grande escolha dos seres humanos é escolher entre o céu e o mundo, porque o mundo tem as suas ilusões, o mundo é atrativo, a porta é larga, o caminho é espaçoso, os brilhos são intensos, os atrativos são intensos. Mas o autor aos Hebreus diz que esses homens do passado que morreram na fé, né, que creram em uma outra pátria, e diz o texto que é uma pátria celestial. Sabia que a igreja tem uma esperança celestial? Tem uma seita que diz que não, que a esperança é terrena, mas a Bíblia Sagrada diz que a esperança da igreja é uma esperança celestial, e está escrito que Deus já nos preparou esta cidade, aleluia, já é uma cidade preparada. Filipenses capítulo 3, versículo 20 também vai colaborar, vai corroborar, vai concordar com Hebreus, quando diz que a nossa cidade fica nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, o qual transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, e ele fará isto segundo a eficácia que ele tem, segundo o poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas, aleluia. Então, na verdade, eu e você, nós temos uma esperança celestial. Jesus veio para nos abrir a porta da eternidade com ele, a porta do céu com ele, aleluia. Nós iremos morar nas mansões celestiais, nós iremos morar numa cidade celestial, é o que está escrito na palavra de Deus. Nós temos uma esperança celestial. O mundo concorre contra a nossa fé. Por isso que a igreja tem que viver com a ótica ou com os olhos voltados para o céu. As pregações, os púlpitos, os ensinamentos têm que despertar desejo no coração do povo por um arrebatamento. Desejo por partir e estar com Cristo, conforme diz Paulo. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda me é muito melhor. Os púlpitos têm que aguçar no coração do povo o desejo de uma vida eterna com Deus. Mas quando o mundo começa a entrar dentro da igreja,
Aí a igreja vai se mundanizando, e a igreja vai perdendo o foco, e a igreja vai deixando de andar pela fé, e a igreja vai coadunando com o mundo, vai andando de braços dados com o mundo, e a igreja vai se tornando assim, não mais inimiga do inimigo, não mais inimiga do diabo, mas vai se tornando assim muito comprometida com ele. E daí as obras do inimigo vão sendo vistas, conforme lá nas 7 igrejas da Ásia, quando Jesus, de uma delas, ele diz que há a obra do inimigo dentro daquela igreja, porque Satanás sorrateiramente ele vai trabalhando isto, e nós precisamos voltar para a palavra de Deus e precisamos andar pelas escrituras sagradas. Lembre-se, você e eu, as pessoas têm tudo para não servir a Deus. Não pense você que é fácil servir a Deus, né? Não pense você porque o mundo é atrativo, o mundo é perigoso, o mundo jaz no maligno, o mundo é perigoso, mas se nós andarmos pela palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos fazer vencedores, assim como ela fez desses homens do passado. Teve alguém que fez uma comparação dizendo que é igual um navio, né? A igreja é igual um navio, né? O navio foi feito para andar sobre as águas, né? E enquanto as águas não entrarem no navio, o navio vai de um continente para o outro, e vai vencendo, e vai de um lado para o outro, né? Diante do oceano ele é minúsculo, né? Como um grão de areia diante do oceano, mas não tem nada que possa detê-lo, né? Porque ele vai navegando sobre as águas. A igreja pode parecer insignificante no mundo, mas ela é poderosa. Se o mundo não entrar dentro dela, ela vai de vitória em vitória. Mas nessa analogia, alguém diz que se o mar, né, se as águas entrarem no navio, então a destruição acontecerá. E assim acontece também. Mas isso não só na igreja, no contexto congregacional, mas na igreja no sentido individual, porque você é a igreja, eu sou a igreja. Nós precisamos dizer que no nosso barco só Jesus deve estar, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Nós precisamos ter a convicção de que Cristo está no nosso coração, guiando as nossas vidas como comandante em chefe, como aquele que vai adiante de nós, como aquele que nos sustenta e cuida da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. E nesta noite Deus quer falar conosco sobre isso, sobre a fé, sobre andar pela fé, sobre viver pela fé. E só a fé nos capacita, só a fé nos capacita a escolher o céu em detrimento da terra, em detrimento do mundo. Só o céu pode nos atrair quando nós andamos pela fé. Quando nós estamos pela fé, nós só temos olhos para o céu, para as coisas eternais, para as coisas gloriosas do nosso Deus na eternidade. E aqui em Hebreus, eu quero que os irmãos acompanhem comigo algumas das coisas que pela fé a pessoa faz. Algumas das coisas, né, tem muitas aqui, mas a fé ela tem algumas características muito fortes. E é interessante, irmãos, que tem pessoas que só têm fé, sabia? Tem muitos crentes que só têm fé no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à eternidade. Mas a fé, ela tem um aspecto aqui na terra. Aliás, em Hebreus, todas as manifestações de fé desses heróis, tudo tinha a ver com aqui na terra. Decisões, atitudes, atos, né, feitos portentosos desses homens aconteceram na terra, e tudo pela fé. É óbvio que nós somos salvos pela fé, e a principal bênção, né, decorrente da fé foi a salvação da nossa alma, né? Nós vamos um dia morar na eternidade, mas Deus quer que você neste mundo viva pela fé, que você neste mundo seja vitorioso e vitoriosa, andando, palmilhando pela fé, andando pela fé, pelo poder das Escrituras Sagradas. E algumas das características que eu quero chamar a atenção hoje, uma delas, que a fé, a verdadeira fé, ela leva a pessoa a ter absoluta confiança na palavra de Deus. Isso é o que nós vemos aqui em Hebreus no capítulo 6, no capítulo 11, no versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: pela fé
Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Olha só, Noé sendo divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu. A fé leva a pessoa a temer a Deus, sabia? Não adianta uma pessoa falar que tem fé, mas não teme a Deus, né? E não se relaciona com Deus, né? Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Então a fé levou ele despertou nele o temor e também despertou nele o desejo de se preparar, ou de preparar a arca. E diz que pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então a fé, irmãos, ela tem que obrar, né? Existe o lado, digamos assim, a fé ela tem que se materializar, ela tem que se transformar em atitude, né? É igual ao amor, né? Não adianta uma pessoa dizer que ama se ela não materializa o amor dela. Deus, ele amou o mundo e ele se materializou. Mais ainda, né? Ele se tabernaculou-se, ele se encarnou, né? Que é muito mais profundo. Ele se fez carne, o amor se fez carne, né? Então Deus quer que nós tenhamos uma fé que se transforme em atitude. Então Noé, ele divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu e para a salvação da sua família preparou. Esse é um aspecto da fé, né? Ela leva a pessoa a ter absoluta confiança na palavra de Deus. Você imagine só, Deus chama Noé, né? Fala com Noé e deixa claro para ele que os homens teriam mais 120 anos e depois viria o dilúvio. Nunca havia chovido na terra até então. Os homens não sabiam o que era chuva, né? A Bíblia diz que um vapor subia de toda a face da terra e regava a face da terra. Não havia chuva. E Deus fala para Noé que ele iria destruir aquele povo iníquo, o povo antediluviano, né? Que é óbvio, né? Antediluviano, né? Porque os séculos são divididos em 3 grandes séculos, né? Antediluviano, século presente e o século vindouro, né? E nós estamos no século presente. E tem muitas pessoas que estão amando esse século, né? E Paulo diz que Alexandre e Mineu amaram o presente século. Tem pessoas que amam o presente século. E a Bíblia diz que o diabo é o Deus deste século, ou seja, ele cega o entendimento das pessoas nesse século. Mas nós estamos em direção ao século vindouro. Mas existia ainda o século antediluviano, que era o primeiro século lá, né, da história, né, da cronologia da história humana. Tem os séculos dos séculos, tem eternidade no passado e eternidade no futuro. Mas a grande verdade é que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, né? Ele temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. E é interessante que nós vamos ver no versículo 11 também, que diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Ela concebeu e deu à luz já fora da idade. E diz a palavra de Deus, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ou seja, ela teve absoluta confiança naquilo que Deus havia falado para ela. Fé é isto. Fé leva a pessoa a ter absoluta confiança naquilo que Deus falou. Tem muitas pessoas que são incrédulas com relação às Escrituras. Tem muitas pessoas que não creem nas Escrituras. Tem muitas pessoas que até zombam das Escrituras. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Você já ouviu isso, não ouviu? E eu sempre digo, e se fosse escrito por um cavalo, você ia acreditar? Lógico que foi escrito por homens, né? Mas as pessoas têm essa concepção. As pessoas rejeitam deliberadamente a palavra de Deus. Mas não rejeitam porque conhecem a palavra e perscrutaram a palavra, estudaram a palavra e descobriram que ela não é digna de confiança. Não, nunca fizeram investigação. As pessoas não querem crer. Sabia? Há uma diferença da pessoa não poder crer e não querer crer. Tá? Talvez você seja uma pessoa que hoje está sendo confrontada nisso.
Talvez você esteja sendo confrontado, e se você estiver sendo confrontado, é porque Jesus está te chamando. Jesus está chamando você para a salvação. Jesus está chamando você para ter vida eterna. Jesus está chamando você para ser uma nova criatura. Jesus quer que hoje você se renda a Ele como único e suficiente Salvador. Ele quer que a palavra dele transforme o seu âmago, transforme o seu interior, transforme a sua vida. Há uma diferença de não poder crer e não querer crer. Uma coisa é a pessoa dizer assim: olha, eu não posso crer. Eu não posso porque eu perscrutei, estudei, e isso não é confiável. Não posso. Outra coisa é a pessoa não querer crer. E a maioria esmagadora, das pessoas que dizem não crer na Bíblia, não querem crer. Sabe por quê? Porque crer na Bíblia implica em responsabilidade moral. Como a pessoa não quer ter responsabilidade moral, como a pessoa não quer ser chamada à responsabilidade, então ela prefere dizer não creio, papel aceita tudo, isso aqui foi escrito por homens. A pessoa, na verdade, ela vai criando um escudo protetor, sabe? Ela vai se enfronhando nos seus achômetros, ela vai mergulhando no seu egocentrismo e ela vai rejeitando as escrituras sagradas. Sabe por quê? Porque na verdade a pessoa não quer crer na Bíblia. Porque crer na Bíblia implica em responsabilidade moral. Vou repetir, crer na Bíblia implica em responsabilidade moral. Como a pessoa não quer ter responsabilidade moral, ela prefere rejeitá-la. Mas a teologia ensina que a incredulidade do homem não altera a fidelidade de Deus. Quer o homem creia, quer não creia, Deus vai continuar sendo verdadeiro. A Bíblia Sagrada vai continuar sendo a palavra de Deus, de eternidade a eternidade. A palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre, aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz, tudo passará, mas ela vai permanecer. Então a pergunta é: você crê na palavra? Não crê? Não crê por quê? Não quer crer? Crer na palavra implica em responsabilidade. A pessoa que crê na palavra, ela vai saber que tem que nascer de novo. Se ela crê na palavra, ela vai entender isso. Na verdade, a pessoa vai ter que crer nisso. E a palavra de Deus, ela é autossuficiente. A palavra de Deus, ela não depende de nada externo. Ela é o que ela é por si mesma. Se a pessoa for andar só pelas Escrituras, ela vai entender que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ela vai ter que ser lavada no sangue de Cristo. Ela vai entender que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Adorará somente ao Senhor teu Deus. Ela vai saber disso. Ela vai saber que não tem purgatório nem reencarnação, mas segue-se juízo, é céu ou inferno. A palavra de Deus diz que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdidos, o que se havia perdido. E ela vai entender que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ela vai entender tudo isso. Se ela crer na Bíblia, ela vai crer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Porque Paulo escreve dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Se ela crer na Bíblia, ela vai ter que abandonar os vícios dela. Ela vai ter que abandonar o pecado. Ela vai ter que abandonar o mundo, o mundanismo. Ela vai ter que se voltar e adorar a Deus. Ela vai ter que abandonar o pecado. E o Espírito Santo vai capacitar ela a fazer isso. Porque só o Espírito Santo pode capacitar a pessoa a fazer isso. Mas como eu disse no início da mensagem, nós temos tudo para não servir a Deus. As pessoas têm tudo para não servir a Deus. Tem o diabo, a carne e o mundo lutando contra ela. Mas aqueles que servem a Deus, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo, têm também todo o subsídio hoje para servir a Deus, porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, hoje nós temos o recurso do falar em línguas estranhas, quando o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hoje nós temos a assistência gloriosa dos anjos de Deus, que são espíritos ministradores ao nosso respeito, e Deus dá ordem a eles ao nosso respeito, aleluia. Hoje nós temos o sangue de Jesus que nos purifica
purifica dos nossos pecados, aleluia. Nós temos toda a arma, todo o armamento e todo o subsídio bíblico para sermos vitoriosos, e por isso que nós somos mais do que vencedores, por isso que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas a fé, não vou demorar mais tempo, mas a fé também tem outras características. Uma delas é que a fé leva a pessoa à obediência. Lá no versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. A fé leva a pessoa a obedecer. Por isso que é querer crer ou não, né? Se a pessoa crer nas Escrituras, ela não vai poder alegar que tem fé se ela não obedece. Porque a fé leva a obediência. Obediência. A fé também leva a pessoa a rejeitar os prazeres do pecado. É isso que a fé faz. Isso está no versículo 25. Está escrito assim, né? 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele poderia aceitar o título de filho da filha de Faraó, e quem sabe até se tornasse um próximo faraó do Egito, né? Seria a maior autoridade do mundo conhecido da época, né? Nesse momento, naquele momento. Mas a palavra de Deus diz que pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Mas olha só, a fé fez com que, escolhendo, é uma escolha que ele fez. Interessante, né? A fé também é uma escolha, né? A pessoa, ela escolhe, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha só, Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Interessante, o gozo do pecado é por pouco tempo, porque a vida passa. A vida passa. Então, o pecado, por mais prazeroso que ele seja, atrativo que ele seja, ele é passageiro, ele é efêmero, ele passa. E diz mais, olha o versículo 26, diz que Moisés tinha por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Eu fico assim, de queixo caído diante de um versículo desse, porque como que Moisés tinha por maiores riquezas o vitupério de Cristo, se ele viveu bem antes de Cristo? O autor aos Hebreus traz isso à luz, traz a nós por inspiração divina. O Espírito Santo é que sabia disso e trouxe para nós, né? Usando a vida do autor aos Hebreus. Então diz, tendo por maiores riquezas, Moisés tinha por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. A vergonha de Cristo, a vergonha do Calvário, para ele era muito mais riqueza do que os tesouros do Egito. Irmãos, né, tem um cântico que diz, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Um dia nós vamos trocar toda esta vergonha pela glória excelsa, pela glória bendita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Moisés ele teve por maiores riquezas a vergonha, o vitupério de Cristo do que as riquezas do Egito. E eu pergunto, o que é que te atrai mais? A vergonha da cruz ou os brilhos e as riquezas do Egito, do mundo do pecado? Mas pela fé, a fé leva a pessoa a rejeitar os prazeres do mundo. E é interessante que a fé também leva a pessoa a não voltar para a antiga pátria. O texto diz que se aqueles homens se lembrassem de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas não, eles rejeitaram, eles não queriam este mundo, mas eles desejavam, versículo 16, uma melhor, uma pátria melhor, eu já citei agora há pouco, uma pátria celestial. A fé tem essas características, tem tantas outras características, mas a grande verdade é que esta galeria de homens e mulheres, citei apenas alguns exemplos, e todos os exemplos que eu citei tem algum verbo, tem alguma atitude atrelada à fé.
né? Pela fé fizeram alguma coisa, pela fé tomaram uma posição, pela fé obedeceram, pela fé temeram, morreram na fé, né? Pela fé recusou, pela fé escolheu, pela fé fizeram isso, pela fé fizeram aquilo. A fé, ela tem que obrar, a fé, ela tem que acontecer, a fé tem que ser prática. A vida cristã é vivência, é viver no altar de Deus, na presença de Deus. E o autor termina, e eu vou terminar também, ele diz, e que mais diria, né? O que mais direi, né? Faltar-me-ia o tempo, falando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Na verdade, o autor está dizendo, olha, eu já citei tantos exemplos aqui, mas me falta tempo ainda para citar. A galeria vai muito mais longe, né? Vai muito mais longe. E ele diz assim, os quais, né, esses que me falta tempo de dizer, né, sobre eles, o autor, né, colocando isso, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida ou em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Que coisa linda, convicção de ressurreição, coisa linda. E é interessante, outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não foi digno de ter esses homens palmilhando sobre o mundo. Sabia? Eram homens que andaram e viveram na presença de Deus. Jesus veio buscar uma igreja que o mundo não é digno de tê-la aqui também, sabia? Se você for digno do mundo, você vai ficar no mundo. Mas se o mundo não for digno de você, Jesus vai levar você para a eternidade com ele. Jesus veio buscar uma noiva que ele comprou pelo seu sangue. Ele comprou pelo seu sangue uma noiva. Nós fomos comprados. Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar, disse o Senhor Jesus. Ele vem para buscar a sua noiva. Faltar-me-ia o tempo, diz aqui o autor aos Hebreus. Faltar-me-ia o tempo falando desses homens. E é interessante que conforme ele vai citando os feitos desses homens, e esses feitos todos pela fé. Veja que a fé sempre está ligada a feitos, a verbos, a atitudes, né? Não existe uma fé apenas intelectual, apenas estática, apenas um consentimento mental. Não, eu creio em Deus. Não, a fé é vivência, a pessoa tem que se voltar. E o principal ato de fé de um ser humano é aquele ato que João diz assim, ele veio para o que era seu, para os judeus, né? Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você receber Jesus no seu coração como seu único e salvador pessoal, né, se você se render a Ele, e se você hoje falar, olha, não é mais que eu não posso crer, eu não estava querendo crer, mas eu quero agora crer, eu vou aceitar, eu sei que isso implica em responsabilidades morais, mas eu me rendo ao Senhor Jesus Cristo e Ele me purificará. Se você tiver este ato de fé, que é o ato de receber Jesus Cristo, o seu nome será escrito no livro da vida, e você será uma nova criatura, e Deus te dará poder de se tornar um filho de Deus. Deus te transformará nesta noite e você será transformado e regenerado pela graça de Deus. Mas para concluir, agora sim para concluir, é interessante que nesses feitos, como eu estava dizendo há pouco, toda a fé sempre atrelada a um feito, a um verbo, é interessante que muitos deles venceram, escaparam, apagaram, fecharam a boca dos leões, mas muitos morreram, foram queimados, foram cerrados,
que isso significa, irmãos? Que a fé não é um escapismo. Hoje se prega que fé é escapismo. Tem muitos crentes que não conseguem viver na fé, sabe por quê? Tem uma mentalidade equivocada de fé. Uma mentalidade triunfalista, de escapismo. Não, pela fé eu tenho que estar sempre escapando, não. A Bíblia diz que pela fé eles morreram. Pela fé eles foram queimados. Pela fé eles foram vituperados, envergonhados. Eles foram apedrejados, serrados, tentados. Eles foram mortos. Eles andaram com vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Então teve sim aqueles que pela fé escaparam, teve aqueles que pela fé morreram, mas todos eles pela fé venceram. Então fé não é escapismo. No meio evangélico, principalmente no meio neopentecostal, né, que é uma desfiguração do pentecostalismo, né, porque pentecostalismo é uma coisa, neopentecostalismo é outra coisa, né, é uma desfiguração do pentecostalismo. Né? É uma versão deturpada, versão maligna, mercantilizada, carnal, capitalista, herética do pentecostalismo. Mas no meio pentecostal que nós vivemos, somos pentecostais, é maravilhoso crer nas Escrituras e viver na palavra de Deus. Mas principalmente no meio neopentecostal existe um conceito muito de escapismo, sabe? E as pessoas se frustram. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem entender textos que dizem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A pessoa começa a interiorizar uma fé triunfalista, uma fé do abracadabra, sabe? Uma fé de fazer as coisas acontecerem. E não é assim. Fé é ter Deus por fiel. Fé é andar pelas Escrituras Sagradas. Fé é nós olharmos cada verbo minuciosamente, fazermos uma leitura cuidadosa de Hebreus capítulo 11 e ver cada verbo que está atrelado à fé. Né? Pela fé isso aconteceu, pela fé. Hoje aqui me falta o tempo. Hoje me falta o tempo. Mas pela fé esses homens obraram, praticaram, viveram, obedeceram, rejeitaram o pecado. Então é isso. Deus quer que você tenha uma verdadeira fé. Deus quer que você cresça no conhecimento da palavra. A alguns desses homens Deus deu livramento, porque Deus é onisciente, onipotente, soberano. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Soberania nada mais é do que o bojo de todos os atributos de Deus. Né? Todos os atributos de Deus fazem de Deus um Deus soberano. E Deus é soberano. E é tão soberano que nós não podemos dar ordem para Ele em nome de Jesus. A oração só pode ser respondida se estiver dentro da vontade soberana de Deus. A oração não é uma força que nós podemos manipular a divindade. Não, Deus não pode ser manipulado pelas nossas orações. Temos que orar, confiar em Deus, exercitar a nossa fé. Mas temos que saber que Deus, o nosso Deus, é soberano. E soberanamente Ele livrou uns da boca dos leões, livrou do fogo, livrou da morte, e outros Ele permitiu que passassem pela morte, honrasse o seu nome pela morte, mas todos eles venceram, porque todos eles viveram em função da eternidade. Que você e eu possamos viver em função da eternidade. Esta palavra foi breve, eu sei, foi rápida, foi sucinta, mas eu creio que ela encontrou no seu coração guarida, encontrou espaço no seu coração. Que Deus te abençoe e que você seja, que você seja você seja um crente verdadeiro, abençoado por Deus, e que o mundo nunca entre no seu coração, e que o mundo nunca domine o seu coração, mas que você esteja na presença de Deus, andando e servindo a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento.